What if you could rise above your past and your circumstances just like Joseph did in the Bible? E se você pudesse superar seu passado e suas circunstâncias assim como José fez na Bíblia? What if you invited God in to help you solve the problems in the details of your life? E se você convidasse Deus para te ajudar a resolver os problemas nos detalhes da sua vida? On this episode, I'm sharing a recording of a message God gave me to preach at the IMVR Church in Rio de Janeiro, Brazil, led by Pastors Claudio and Perola. Neste episódio, estou compartilhando uma gravação da mensagem que Deus me deu para pregar na igreja IMVR, Igreja Missionária Vem o Teu Reino no Rio de Janeiro, Brasil, liderados pelos pastores Cláudio e Pérola. I preached on the story of Joseph and how God is preparing you for what he has next. Preguei sobre a história de José e como Deus está preparando você para o que ele tem a seguir. This is a powerful message, so let's get into it right now. Esta é uma mensagem poderosa, então vamos começar. This is Your Faith at Work, the show that helps you get your faith out of the church and into the world. God is on the move right now in the marketplace and culture through people just like you. You were created for influence and impact. Let's take your faith to the next level. Learn more at ryanshoward.com. And now, here's your host, Dr. Ryan S. Howard. Graça e paz. É uma honra estar aqui. Muito obrigado por esta oportunidade, pastores Cláudio e Pérola. Pérola, ok. Aprendendo. So, I want to tell about a story from the Old Testament. Eu quero falar sobre uma história do Velho Testamento. Paul says in Romans 15 Paulo fala em Romanos capítulo 15 that the things that were written in the former days que as coisas que foram escritas no Velho Testamento were written for our instruction and our encouragement. foram escritas para a nossa instrução, para o nosso aprendizado. And so let's talk about Joseph. Então vamos falar sobre José. His story is told in Genesis 37 to 50. Fala em Gênesis capítulo 37 até capítulo 50. So I will summarize a few things and we will talk about the lesson for us. Então eu vou resumir algumas coisas e vou falar sobre algumas lições que Deus quer que a gente aprenda com isso. If you remember, Joseph had two dreams where everybody was bowing to him. Se você se lembra, José teve dois sonhos que falavam sobre as pessoas se curvarem diante dele. And his brothers hated him. E aí seus irmãos odiaram ele. And they sold him into slavery. E aí venderam ele como escravo. He couldn't see what was happening around him, but he trusted God. Ele não conseguia ver muito ao redor dele algo bom, mas ele confiou em Deus. So he became a steward in Potiphar's house. Então ele ali teve um cargo na casa de Potifar. And he did everything with excellence. Mas ele fez tudo com excelência. Genesis 39:6. Em Gênesis capítulo 39, versículo 6, It says that Potiphar didn't worry about anything under Joseph's care. e aí diz que Potifar não se importava com nada, não se preocupava com nada, que estava debaixo dos cuidados de José. Joseph didn't bring the bitterness of the past to take over the present. José, ele não trouxe aquele mau humor pelas coisas ruins que tinha acontecido com ele para a casa de Potifar. Because we also can't let the past steal what God wants to do now. A gente não pode deixar que o passado venha roubar o que Deus quer fazer no nosso presente. Aleluia. And we can't let it steal what he will do in the future. E a gente não pode deixar que o inimigo também venha roubar aquilo que Deus quer fazer no nosso futuro. So this is just the beginning of Joseph's story. Então, isso é só o começo sobre a história de José. He was accused of doing something by Potiphar's wife that he didn't do. Ele foi acusado de fazer algo na casa de Potifar que ele não fez. So he was put in prison. Então, ele foi colocado na cadeia. So what did he do in prison? O que ele fez na prisão? He served God faithfully. Ele serviu a Deus fielmente. Genesis 39 verses 22 and 23. Em Gênesis capítulo 39, versículo 22 and 23. 22 e 23.
It says that the keeper of the prison Fala assim, que a pessoa responsável da prisão put Joseph in charge of the prisoners. colocou José como responsável da prisão. A prisoner in charge of the prisoners. Um prisioneiro num cargo de ser responsável da prisão. Again, it says that the keeper of the prison worried about nothing under Joseph's care. Então, diz que, de novo, né, a pessoa lá da prisão não se preocupava com nada, que estava debaixo dos cuidados de José na prisão. I didn't read anything in the Bible where Joseph complained about being in prison. Eu não vi nada na Bíblia sobre José ficar reclamando lá na prisão. He just did everything serving God with excellence. Ele simplesmente serviu a Deus fielmente, com excelência em tudo o que ele estava ali fazendo. He wasn't waiting until he was in charge of Egypt to serve God. Ele não ficou esperando até ele ser a pessoa responsável do Egito para ele poder servir a Deus. So we need to do everything with excellence and serve God always. Nós precisamos fazer tudo com excelência e servir a Deus fielmente em tudo, sempre. Even if it feels like we're in prison. Mesmo que pareça como se estivesse sentindo que a gente está numa prisão. We see also that Joseph had God's favor. Mas a gente vê também que José teve o favor de Deus. I pray for favor every day. E eu oro pelo favor de Deus todos os dias. I can do my best, but without God's favor, it's nothing. Eu posso tentar fazer meu melhor, mas sem o favor de Deus, nada acontece. So Joseph was a faithful steward. Então José era um servo fiel. And he did all of these things for God. E ele fazia tudo para Deus. And he didn't work for a church. Ele não trabalhava para uma igreja. He wasn't leading a Bible study. Ele não estava liderando ali um estudo bíblico. But he did everything for God. Mas ele fazia tudo para Deus. And he honored God in the details. Ele honrava Deus nos detalhes. He wasn't waiting for the perfect circumstances to Ele serve não God. estava esperando as perfeitas condições e circunstâncias para ele poder servir a Deus. Aleluia. So in Genesis 41, Então, em Gênesis capítulo 41, Joseph was invited to interpret the dream of Pharaoh. José foi convidado para interpretar o sonho de Faraó. And Pharaoh said, "Can you interpret this dream?" E aí Faraó disse, você pode interpretar esse sonho? And in chapter 41 verse 16, E aí no capítulo 41, no versículo 16, he said, "It is not in me, but God can give Pharaoh an interpretation." ele falou, não, eu não consigo interpretar, mas Deus tem a interpretação desse sonho. So God gave the interpretation. Então Deus deu a interpretação para ele. You see, Joseph inquired of God. José, ele buscou o Senhor para que Deus viesse dar para ele essa interpretação. He didn't just try harder. He actually asked God. Ele não tentou, peraí, eu vou tentar o meu melhor e vou conseguir fazer isso aqui. Não, ele buscou ao Senhor. God gave Joseph an answer to a problem that no one else could solve. Deus deu respostas para José para problemas que ninguém poderia solucionar. No one on earth could solve this problem. Ninguém na terra poderia solucionar esse problema. And then God gave him the strategy to collect the grain. Então Deus deu a estratégia para guardar os grãos. To select a man to collect the grain for 7 years of plenty to prepare for the famine. De preparar um homem que pudesse cuidar de armazenar comida suficiente para quando chegasse a fome. And so Joseph was with favor appointed. E aí, com o favor de Deus, José foi a pessoa escolhida. And so in one day, Em um dia, Joseph goes from being a prisoner José saiu de ser um prisioneiro to being in charge of the known world. para ser a pessoa, o governador do mundo naquela época. Is God amazing? Deus não é maravilhoso? Tirar uma pessoa da prisão em um dia e colocar para ser o governador de uma nação.
God uses all things for our good. Deus usa todas as coisas para o nosso bem. I can imagine the details of what Joseph experienced, Eu consigo imaginar os detalhes que José deve ter experimentado. how it developed his character and prepared him for the leadership role that he would have. Deus ter usado tudo aquilo para preparar o caráter dele, a experiência para poder colocar ele na posição que Deus tinha para ele. Aleluia. When Joseph was thrown in the pit by his brothers, God knew what Joseph's future was. Quando José foi jogado naquele poço pelos irmãos dele, Deus já sabia tudo o que ia acontecer com José. He knew where Joseph needed developed. Mas ele sabia em tudo que José ia precisar desenvolver durante todo aquele processo. Is Joseph going to serve God only when things are good and he's his father's favorite? Vai José somente servir a Deus quando os seus irmãos são bons com ele e ele é o filho preferido do seu pai? Or will he serve him even wrongly accused and in prison? Ou ele vai continuar servindo a Deus mesmo se ele for acusado de algo que ele não fez e for colocado na prisão injustamente por não ter feito aquilo? So what are we waiting for? Então, o que nós estamos esperando? Joseph did not lead a church, and Joseph did not lead in a temple. José ele não estava ali liderando uma igreja, ele não estava nem indo, nem estava tendo acesso de ir no templo. But he partnered with God in everything he did. Mas ele estava servindo a Deus, fazendo parceria com Deus em tudo que ele estava fazendo, em tudo. So I want to tell a short story about my work. Então eu quero falar uma pequena história sobre o meu trabalho. I work in business and manufacturing. Eu trabalho com negócios e questão de Making products. fazer produtos de fábrica. So I was a leader in a new job. E eu estava ali como um líder num trabalho novo. There was another leader, sort of competition. E aí tinha um outro líder que estava tendo uma certa competição comigo. I was new, so they were condescending when they talked to me. Então, como eu era novo no trabalho, esse outro líder estava me tratando muito mal, de uma forma assim bem mesmo arrogante. But I was new, so I let it happen. Mas aí, como eu era novo, eu deixei essa pessoa ficar fazendo isso, não falei nada. But then it went on for 3 months. Mas aí essa pessoa ficava por 3 meses, todo dia, tratando mal. And I said, okay, it's enough. E aí eu pensei, acho que agora é bastante, né? Chega. And so I went online to do a search on how to handle the situation. E aí eu entrei na internet e botei no Google como lidar com uma situação dessa. Tangy. So 2 hours later, no obvious answers. E aí 2 horas depois não tinha nenhuma resposta sobre como lidar com essa situação. Maybe I can pray about it. Talvez eu possa orar sobre isso. Which I should have done first. Isso é exatamente o que eu deveria ter feito primeiro. After 5 minutes, E aí depois de 5 minutos, I felt that God gave me something that was very clear that I should say. eu senti que Deus falou comigo algo claramente como que eu deveria fazer. Very simple. Muito simples. So I said, okay, give me the opportunity and I will say it. Então tá bom, Senhor, me dá a oportunidade e eu vou fazer isso. So the next morning I go into the office E aí na manhã seguinte eu fui para o escritório and the person that had the issue came in the room. e aí a pessoa que estava fazendo aquilo comigo veio na mesma sala. 6 o'clock in the morning. 6 da manhã. The first words out of their mouth opened the door for me to say what God gave me to say. As primeiras palavras que saíram da boca da pessoa foi a oportunidade que Deus me mostrou que era para eu pegar aquela oportunidade. So I said it. Então eu falei. And everything changed. E aí tudo mudou. I'm going to tell you what I said. E eu vou falar o que foi que eu falei. But that's not the most important part. Mas essa não é a parte mais importante.
I obeyed God. Eu obedeci a Deus. I went to God Eu fui para Deus buscar o Senhor and I inquired of God. e eu busquei e pedi ao Senhor. God, what do I do about this situation? Senhor, o que eu faço numa situação dessa? So the question is, what's going on in your life? Então a pergunta é, o que está acontecendo na sua vida que você tem que pedir ao Senhor também? That you can stop searching online for. Que você tem que parar de ficar buscando na internet, ou seja, onde for a resposta. I'm thinking of more things that I need to ask God about now. E agora Deus está me mostrando na minha mente mais coisas que eu preciso buscar o Senhor agora. I love research. Eu amo pesquisar, buscar. I have a degree in a PhD in doing research. Eu tenho PhD em pesquisas. But there's a time where it's enough research. It's Mas time aí to tem ask um momento que é chega de pesquisas. God. So we need to ask God. Porque nós precisamos buscar o Senhor e pedir de Deus a direção. So the whole dynamic in the office changed. E aí tudo no escritório mudou, a dinâmica inteira, a atmosfera, tudo. Not only the relationship with my coworker, but everything. Não somente o relacionamento dele com a pessoa que trabalha ali junto, It was like the air was lighter o ambiente ficou mais leve, because God was able to come into the porque air. Deus, ele entrou e mudou a situação toda. And so people noticed and they asked me about it. Então as pessoas notaram o que aconteceu. And so why are you always so positive? Porque você está sempre assim, bem assim, leve, de bem, numa boa. And so I got to talk about why. Então eu falei, tá bom, vou falar por quê. So here's what I said. Então, isso foi o que eu disse. Again, though, it was God doing the work, not my words. De novo, não foi por causa das palavras que ele disse, mas porque Deus tomou a frente e preparou o momento, a situação, tudo. I don't remember exactly, but it was something like this. Eu não lembro exatamente específicas palavras, mas foi algo mais ou menos assim. I said, it's important for us to have a good relationship. Ele falou assim, é muito importante que a gente tenha um bom relacionamento de trabalho, uma boa interação. How we talk to each other is important. Como a gente conversa um com o outro e fala um com o outro é muito importante. Others see how we interact. As outras pessoas veem como a gente conversa um com o outro e interage um com o outro. And we set the tone for the entire office. E a forma como a gente conversa e fala um com o outro faz as outras pessoas também serem atingidas ao nosso redor. They nodded in agreement. They shook their head agreeing. E aí a pessoa fez assim também, concordando. And I said, we have had some negative interactions in front E aí eu of falei others. assim, a gente teve umas interações assim bem difíceis, de forma negativa. I think it's important we avoid this in the future. Então eu acho melhor que a gente pudesse evitar esse tipo de interação e tipo de relacionamento no futuro. What do you think? O que você acha? Concorda? So they agreed. Então a pessoa concordou And so everything changed. e aí tudo mudou. And they still were condescending at times. E teve situações que às vezes continuaram tentando fazer de uma forma um pouco arrogante, But it was different. mas foi totalmente diferente. God repositioned everything. Deus reposicionou o que estava fora do lugar. So there's more happening than what we see. Então tem muito mais coisas acontecendo do que a gente vê. I could see this person was convicted by my words. Eu consigo ver que aquela pessoa, Deus preparou o coração de estar convicto daquilo que eu fui compartilhar. Because God was doing something. Porque Deus estava ali fazendo algo, preparando o momento. Sometimes we take all the responsibility when God just wants us to obey. Às vezes a gente pega toda a responsabilidade como se fosse por nossa conta, quando Deus está falando, eu só quero que você me obedeça. And we leave the results for Him. E aí a gente deixa os resultados por conta de Deus. So what can you ask God about? Então, o que nesta noite você pode pedir a Deus sobre? What problems do you Qual have? problema você tem nesta noite que você quer pedir ao Senhor? What solutions do you need? A solução que você precisa. God may solve them in ways we don't expect. Deus, muitas das vezes, soluciona problemas de uma forma totalmente diferente como a gente espera. But we need to just listen for His voice. Mas a gente precisa ouvir a sua voz, Recognize His voice. reconhecer a voz de Deus And take the action. e tomar a posição, as ações que Deus quer que a gente faça.
So back to the story of Joseph. E aí, de volta à história de José, He was appointed over the land of Egypt. ele foi apontado para ser a pessoa responsável por toda a terra do Egito. And like I said, he didn't wait until he was a leader to serve God. E como eu falei, ele não esperou até ele se tornar um líder para ele poder servir a Deus fielmente. If you remember, it was his brothers who sold him into slavery. Se você lembra, foram os próprios irmãos dele que venderam ele como escravo. And they had to travel to see Joseph to get food. E aí eles tiveram que viajar para ir lá ver José para conseguir comida. And they bowed before Joseph, E eles ali se prostraram diante de José. fulfilling the dream God had given E aí Joseph. Deus fez o sonho se cumprir, aquilo que Deus tinha falado. But Joseph said something very important. Mas José falou algo muito importante. This is an incredible verse. Esse é um versículo incrível. Genesis 50, verse 20. Gênesis capítulo 50, versículo He 20. says to his brothers, Ele disse para os seus próprios irmãos: "What you meant for evil o que against me, você teve a intenção de ruim contra mim, God meant for good." Deus mudou para o meu bem. Aleluia. Do we trust God? Será que nós confiamos em Deus? The New Testament is written in Greek, O Novo Testamento foi escrito em grego. and the Greek word for faith is pistis. E aí a palavra grega sobre fé é pistes. Pistis. Pistes. And I like to simplify the definition E eu gosto de simplificar a definição dessa palavra. to trust and rely on God. É confiar e depender de Deus. Aleluia. So simple. Muito simples. Trust Confiar and rely. e depender. When my son is standing on the couch Quando o nosso filho está em pé no sofá and I'm on the other side of the room, e eu estou no outro lado da sala, he doesn't jump off the couch. ele não pula do sofá. When I'm standing next to him, Mas aí quando eu vou perto dele, he will jump off the couch. ele vai se jogar do sofá. He's trusting and relying on me. Porque ele está confiando e dependendo que eu vou segurar ele. Amém. He Aleluia. can know that it's possible that I can catch him. Ele consegue pensar que com certeza ele vai segurar ele naquele momento que ele pular. It's not the same as jumping and having me catch him. Knowing is not the same thing as actually jumping. Pensando nisso, é algo que ele consegue pensar antes dele fazer. Ele faz sabendo que ele vai estar lá para poder segurar ele. We can know that God will use things for our good. Nós também podemos pensar já, agora, que Deus está usando toda essa situação para o nosso bem. But will you jump off the couch? Mas você vai pular do sofá, sabendo que Deus vai te segurar? So we need to trust God. Nós temos que confiar em Deus. We need to rely on God. Nós temos que depender de Deus. God knows what's happening 5 minutes from now. Deus sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 5 minutos. God knows what's happening 5 years, 20 years from now. 5 anos, 20 anos, daqui a 5, 20 anos. Maybe he'll return before this message is over. Talvez ele já vai estar voltando antes dessa mensagem terminar. But we don't have time to waste. Mas a gente não tem tempo para desperdiçar. We need to serve him today. Nós precisamos servir ao Senhor hoje. We need to trust him today. Nós precisamos confiar no Senhor hoje. We need to obey him today. Nós precisamos obedecer ao Senhor hoje. We have an extreme example with the life of Joseph, A gente tem um exemplo incrível, extremo, com a vida de José. and a very simple example from my work. E um exemplo muito simples sobre a questão do que ele passou no trabalho dele. But there's an even bigger picture for what happened to Joseph. Mas tem uma foto muito maior do que aconteceu com José. You know that Jesus is the lion of the tribe of Judah. Você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judah was Joseph's brother. E Judá foi um dos irmãos de José. Without Joseph being sold into slavery and becoming leader in Egypt, Joseph's brother.
Judá foi dos irmãos de José. And Joseph had to go to Egypt to become the leader. E José teve que ir para o Egito para poder se tornar um líder lá. Otherwise, Judah would have starved. E se isso não tivesse acontecido, Judá teria ficado sem comida During the famine. durante a fome que aconteceu. So all of this happened Então, tudo aquilo que aconteceu, mesmo que foi uma situação ruim da forma como José foi parar no Egito, and Judah went and the lineage of Jesus was preserved. então Judá foi para o Egito também e a descendência de Judá foi até Jesus. God is in charge. Deus está no controle, não é tremendo como Deus pôde usar aquela situação difícil em algo tremendo? Do you trust God? Você confia em Deus? Do you Aleluia. depend on God? Do you Você depend on Him? depende de Deus realmente? Yes. God will use Aleluia. all things for our good. Deus usa todas as coisas para o nosso bem. So let's invite Him into the details of our life. Então vamos convidar o Senhor nos detalhes mínimos das nossas vidas. Let's inquire of God. Vamos buscar a Deus nos detalhes mínimos das nossas vidas. Let's partner with God. Vamos convidar o Senhor e ter parceria com o Senhor nos detalhes mínimos das nossas vidas. Let's be a faithful steward. Vamos ser fiéis, servos fiéis ao Senhor. Let's do everything with excellence. Vamos fazer tudo com excelência para o Senhor. And we will be amazed at what God will do through you. E nós vamos ficar maravilhados com o que Deus vai fazer através das nossas vidas. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Para a glória de Deus. Amém. So we can pray. Nós vamos orar agora neste momento. Muito rápido. Father God, Senhor nosso Deus, thank you for this opportunity. obrigado por esta oportunidade. Show each one of us what we can bring to you. Que o Senhor possa mostrar para cada um de nós o que o Senhor quer que a gente venha buscar ao Senhor primeiro. Where we can invite you in. Aonde que na nossa vida que a gente precisa convidar o Senhor para ser o primeiro. Show us where we need to trust you. Nos mostre aonde nós precisamos confiar no Senhor. Where we need to depend on you. Aonde nós precisamos depender do Senhor. Finances, Nas finanças, family, na família, in work, no trabalho, in the culture, na cultura, politics of our country. na política do nosso país. Lord, help us to trust you. Senhor, nos ajuda a confiar no Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. If you enjoyed this podcast, be sure to subscribe, and you can help spread the word by leaving a 5-star review and sharing it with your friends. Visit RyanSHoward.com to learn more about living the intentional, influential, and impactful life you were created for.